Você deve ter notado que, em francês, algo que é muito característico é a quantidade de acentos que existem nas palavras, né? Às vezes você tem uma palavra que tem 2 acentos, 3, 4, 5 acentos de uma vez, e você fica, meu Deus, como é que eu pronuncio isso, né? E não é tão difícil, né? Em português a gente acaba se preocupando porque em português os acentos eles modificam o som da vogal, deixando ele aberto, fechado, né? Em francês, isso não acontece com as vogais, né? Nesse caso, apesar da quantidade de acentos, é, eles não alteram os sons das vogais. Apenas no caso da letra E é que isso acontece, né? Por exemplo, quando a gente tem o acento agudo no E, o som vai ser sempre um som fechado. E, E. Como, por exemplo, na palavra personalidade, la personnalité. Quando você tiver um acento grave, o som é agudo, é o contrário. Então, se você tiver a palavra perto, você vai falar près, près, com esse é aberto. Se você tiver um circunflexo, nesse caso, o circunflexo ele também vai dar um som aberto para a letra E. Também vai ser esse é. Como, por exemplo, na palavra janela, la fenêtre, fenêtre. E a gente tem o trema, né? E em francês é interessante, porque o trema, ele não modifica propriamente os sons das vogais, mas ele é muito usado para separar o encontro vocálico, ou seja, quando você tem duas vogais juntas. Não sei se vocês lembram, mas quando você tem esse encontro vocálico, o som produzido geralmente é outro totalmente diferente. Como, por exemplo, esse AI, que a gente fala sempre é, ou então o O-I, que a gente fala o A. Então, como os encontros vocais eles fazem essa modificação do som, quando você coloca um trema na vogal, você está querendo dizer que tem que se pronunciar aquela vogal especificamente. E aí você tem, por exemplo, o nome que existe um nome masculino em francês que é Loïc. Loïc a gente coloca um trema justamente para não fazer um loac. Então é Loïc. Um outro exemplo é quando a gente quer expressar dor, né? Quer falar aquele ai, né? Para fazer isso, você precisa colocar esse trema no i justamente para dizer que é separado os sons. Para falar que é um ai e não um é, como a gente está acostumado.